o poder das palavras. Ai, Deus. Gente, na apostila, página 25. Você vai me orientando, tá? Calma aí. E a apostila? Não, é só para eu dar uma entrada na apostila, essa onde eu estar, para ver se eu peguei. A apostila da batalha espiritual. Vocês Cada batalha. Ah, sim, sim. Está em casa. Quem tá com a apostila da batalha aí? Glória a Deus. Não, eu só vou ler o trechinho aqui, Certo. e aí a gente vai entrar, aí eu vou dar as outras coisas que são a mais. No mundo espiritual, palavras são semente e são eternas. É algo que a gente precisa entender. As palavras no mundo espiritual não é escrita, tá? E são eternas. Em Mateus, capítulo 12, tá aí na apostila, tá? Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Há um poder tremendo em nossas palavras. Provérbios 18, 21 vai falar: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, consequências, né? Você tem a Bíblia fácil aí? Quem abriu a Bíblia aí? Provérbios 20, para continuar, que eu não coloquei na apostila. 18, versículo 20. Mas você pode colocar na sua apostila aí do ladinho, que o versículo 20 também. 18, 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. Aí vem o 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Eita! Amém? O que a gente quer trazer à consciência é o poder das palavras, tá? Ele vai colocar aí, eu montei algumas coisas, pra gente entender como a palavra tem poder, se vocês puderem, o poder das palavras, para a gente entender essa questão. Como assim a palavra tem poder? Bom, a palavra, a terra, tudo foi criado pela palavra. Então, toda a criação de Deus foi feita por meio das palavras. E a palavra tem um poder sobrenatural. Gênesis 1:3. Ele disse Deus. Você não colocou essa? Disse Deus: haja luz e houve luz. Então você vai ver ali em Gênesis. Pode só olhar aqui. Nossa, eu queria ver se estava dando certo ali. Olha o Eli, gente. Gênesis 1:3. Você vai ver que Deus, pelo poder da palavra, no começo ele estava, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz e houve luz. Então você vai ver aqui, e disse Deus, que ele usou a palavra para criar. Você vai ver que ele usou a palavra. E se você ler Gênesis 1 aqui, você vai ver muito disse Deus e falou Deus. Eu acho até interessante, a gente não precisa correr tanto, mas eu acho muito interessante a gente ler e quem quiser riscar, grifar, isso é interessante, tá, gente? A Bíblia é o único livro que é usado assim, dizendo assim, ó, e disse Deus, e Deus fala. Tá bom? É o único livro que você vai ouvir isso. O haja luz, você vai ver que aqui, esse versículo, a gente casa ele lá no João 1:1, né? No princípio era o verbo, e o verbo, né? Então você vê que, o que é verbo? É palavra. Então aqui, Jesus estava aqui. Aqui ele lança, a luz é Jesus. Quem é Jesus? A luz, o caminho. Jesus é tudo isso.
E aqui ele já estava. Lá em Salmos vai falar que ele é o arquiteto. Jesus é o arquiteto. Então, e ele é a palavra. Então vamos lá, versículo 4. Ele é tudo de bom. Não precisa mexer aqui. Versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Versículo 6. E disse Deus, aqui ó, ele falando de novo: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, versículo 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, versículo 11: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus, no versículo 14: haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o quê? O sol. E o luminar menor para governar a noite, que é? A lua. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Você vê que também que tem e disse e viu. Ele fala e ele contempla. Você vê? E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus, versículo 20: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão do céu. E disse Deus... Não, gente, onde eu tô aqui? 21. Assim Deus... E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo... que ele fala também, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia 15. 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme sua espécie, o gado conforme sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, versículo 26: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à imagem, a imagem de Deus o criou. Eita. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, a gente está na criação: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil
da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém? Amém. Você vai ver no capítulo 1 todo o projeto, toda a criação. E disse Deus, Nunca leram tanto versículo. pelo poder da palavra, Sim. certo? E disse Deus. Em Hebreus 11:3, Hein, Fabiano, só um minutinho. Gente, muita gente vai conhecer do que eu vou falar agora. Jeremias, de capítulo 18. O oleiro e a sua obra. Amém? Não precisa abrir. Você vê o oleiro conversando com o vaso para fazer ele? Não? Já prestou atenção a alguém fabricando alguma coisa, falando com a coisa que está sendo fabricada? A Carol fala com a comida. E a comida fala com a Carol. Ó, das duas uma. Ou você está sendo muito espiritual, ou você está ficando doido. É brincadeira. Gente, o que eu quero te dizer é que não tem necessidade de Deus falar com o que está sendo criado. Mas quando ele está dizendo assim, ó, e disse Deus, é porque ele está explicando algo revelativo, algo transformador, algo do que, Fabiana? A semelhança do poder das palavras. Está entendendo? Sim. Porque não teria necessidade de se falar com algo que está sendo criado. Mas o porquê ele fala, você vai descobrir. Amém? Mas se eu estiver lá fazendo o bolo e falando, Senhor, coloca as tuas mãos aqui pro negócio dar certo, não é que eu tô ficando doida, você tá não, falando né? com Deus. Aí você está falando com Deus. Não, eu tô criando a arte ali, né? Tá trabalhando lá com a bailarina, rodando e tal. Aí você está intercedendo pela obra. Ah, então tá, mas não é doido, não é doido. Não é doido, Ah, então tá. Você está muito Menos crente. mal. Obrigada, Jesus. É porque eu falo com a minha empadinha. Aí, Ontem eu tava fritando batatinha pra minha casa. Eu não falei com a batatinha, ó. Você e a Carol estão andando junto, então. Conversando com a comida. Gente, só marca a referência, tá? Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que Tá na tela, o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória. Vocês marcam só a referência, tá? Para ser rápido. Ok. Ele, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tá falando de quem, gente? Jesus. Yeshua. João 1:3. No princípio era o verbo, Eita Deus. palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Eita. Esses versículos já te mostram o quão poder tem a palavra. Eu separei. Tá difícil de ler? Não, foi de bonitinho. Aí eu separei para vocês. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Lá no versículo 26 que nós lemos de Sim. Gênesis 1. Também disse Deus. Ó, aqui Deus está conversando. Porque ele está falando, façamos. Está falando. Plural. Trindade. Plural, sim. Então, você vê, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Eita. Ele deu governo. Ali ele deu governo de tudo aquilo ali criado para quem? Pro homem. Para o homem. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra.
Eu parei aqui, gente, parei aqui, pela terra. Domínio, governo, tá? O que é domínio? É governo, é poder e autoridade. Ali ele deu pro homem. Imagem e semelhança. Aqui que eu quero entrar. Eita Deus. Vamos pensar, falei isso na semana passada. De todo ser criado que Deus fez, de todo ser que Deus... Para quem ele deu esse poder de palavras? Para nós. O que falta para o homem? Ter a consciência do poder que ele tem. Por que a gente e usufruir de maneira sábia? Porque as palavras ela tem tanto poder para o bem como para o mal. Então você vai ver tudo que a gente fala, tudo que sai daqui para fora, alguém vai pegar. Então se é para o bem, vai ter potência no reino dos céus. Eu vou dar poder, vou dar legalidade para os anjos trabalhar ao meu favor. Mas quando eu libero só palavras negativas, palavras de mal, eu dou poder para o inferno, certo? Então, às vezes a gente não entende. Você já reparou que às vezes você levanta e você fica, ai, tô cansada, ai, tô com dor de cabeça. Você fica mal o dia inteiro. Você dá uma força para esse lado funcionar. Já levanta profetizando isso na própria vida. Porque o falar é profetizar. E a gente vai ver em alguns textos a importância de profetizar. Tá bom? Amém? Amém. Mas que forte. Gente, vocês entenderam aonde que está a semelhança do homem com Deus? Vocês frisaram isso na mente? Porque muita gente acha que é o físico. Que Deus tem uma cabeça, uma orelha que nem a minha, o cabelinho chameu assim. Não tô pertinho. Tô pertinho. Não é, Tem uma gente. mexinha branca. Não Um é. charme ainda, né? Sabe por quê? Senão você falaria que tinha vários deuses. Tinha um Deus que nem a Dani, que nem o Júnior. São diferentes. A Dani pro Júnior tem a diferença, não tem não? Outra grande diferença, né? Mas espera aí. Mas É a semelhança de Deus. Sim. Estão entendendo, gente? A semelhança é aquilo que tem, o poder na palavra, que é inspirado por quem? Presta atenção que você vai aprender. Não vou dar spoiler. Vai, Fabiana. 3. Palavras podem afetar o meu presente e o futuro, tá? Palavras podem trazer cura ou abrir portas para doenças. Quando a gente leu lá em Provérbios 21, vai falar que a morte e a vida estão no poder da língua. Porque a palavra tem poder. Então, tem palavras que eu vou falar que eu posso trazer vida para aquela pessoa, eu posso levantar aquela pessoa, eu posso ganhar através daquilo que eu falei, mas também através dessas palavras, se eu for uma pessoa negativa, eu vou poder matar aquela pessoa pela forma que eu falei, eu vou poder destruir a vida daquela pessoa por palavras que eu falei. Então, as palavras têm um grande poder. Murmuração e a reclamação abrem portas para destruição. 1 Coríntios, murmuração e a reclamação. Não. Isso aqui é tudo novo, tá? Não tem na apostila. E a gente copiar uma murmuração? Obrigada, Deus abençoe. Gente, fica de olho no horário, porque a Evelyn tem que pegar umas Não, 8h40. não. E eu tô sem relógio aqui, ó. Vem aqui, tem, não? É pra anotar essas Meu coisas? celular, Tá tem Pode passando? ser, Evelyn, deixa eu contar aqui. Não pode ir. Pode ir, meu pai e senhor. Pode ir, meu pai e senhor, por favor. Tem isso aí em PDF, alguma coisa assim? E sem contar que se Ah, você que for não ler a copia, não, palavra, meu filho. nós também mas aí eu estaremos queria então contra. que voltasse um Toda pouquinho a mais palavra. pra trás, porque eu tava Porque fazendo um ritmo. Você viu que a gente leu, né? A gente leu aqui o lugar. Gente, sabe por que é interessante você escrever? Sabe por que é interessante você escrever? Gravar. Então, desculpa aí, não foi mais nada. Ou então faz um favor. A gente tá Faz um aqui, ó. favor, volta pra Não tem trás. mais o que ensinar esse povo, meu. Ó, eu mesma só fui até imagem e semelhança. Queria então copiar pra seguir a sequência. Mas, pessoal, Isso aí eu copiei. Então esse aí eu também copiei.
A próxima. Esse daí. 3. Palavras podem ofertar um presente. Daí em diante eu já falei. Vocês gostariam de ganhar um PDF? Sim. Eu faria mó bonitinho isso aí. Do contra, o Enem do contra. Eu não sei nem qual que é os próximos capítulos. Bom, esse eu já copiei. Não, afetar, eu tô escrevendo errado de Eu novo. dói, tipo, Nossa, eu vou fazer. Vixe, Ou elas copiam? Tá ali gravando. Não, borracha de gelo. não tem aqui, ó. Ó, me avisa quando eu posso prosseguir. Aqui, Pode pular a próxima? Sequência? Pode sequência aí, ó. Continuar. Aí. Agora vinha a palavra de ó. Agora tem que copiar de novo. É porque ela falou que a palavra vai ser isso, que ele só foi dar exemplo, entendeu? Então, eu posso explicar aqui, ó. Você pode falar uma setinha. Esse agora, né? Porque isso daqui, isso aqui é exemplo, né? Você não vai ser mais Semelhança. cabeça não. Resolver. Mais semelhança, entregando o poder às palavras. Isso, gente, é uma coisa dando. Entrega tudo errado depois disso, gente. Entregando o poder das Gente, palavras. posso continuar? É porque tá gravando. Vamos lá. Ó, murmuração e reclamação. A murmuração e a reclamação, ela abre uma porta, tá bom? Nós vamos falar muito sobre brecha. A gente não fala sobre brecha, né? Quando a gente fala de mundo espiritual. Então, a murmuração, ela é uma brecha, tá bom? 1 Coríntios 10, do 9 ao 11. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, Só a referência, gente. de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Só copia o 1 Coríntios 10, do 9 a 11, depois vocês em casa vocês fazem essa anotação. Senão vocês não vão ganhar tempo. Aqui, aonde é que ele está falando aqui? Ele está falando lá em Êxodo, tá? O povo, Deus tirou aquele povo do Egito e o que eles fizeram? Só murmuraram. A murmuração deles trouxe consequências graves para eles. Foi a murmuração. Quando eles pedem lá o que comer, que Deus vai mandar o maná, foi abaixo de murmuração. Entendeu? Eu até peguei aqui, mas aqui em Êxodo 17 vai falar aquela questão que eles queriam água, né? Mas tem várias. Você vai pegar, né, Fernando? Vai ter várias ali em Êxodo que eles estão murmurando. E Deus, você vai ver que tem uma hora que Deus vai falar com Moisés, ele fala, eu não vou mais com vocês. E ele vai falar o quê? Não, Senhor, se não for, te risca meu nome. Não, se não for para levar todo mundo junto, me deixa. Mas por quê? Porque Deus fala, eles são um povo obstinado, um povo que, né, é um povo que reclama de tudo. Deus tá dando água, tá dando o que comer, deu as codorniza, deu o pão, Deus deu tudo. A roupa deles não acabava, o calçado. Para você ter uma ideia, Deus até falou para Moisés, ó, eu vou destruir todo esse Todo povo mundo. e eu vou fazer de ti uma grande nação. E Moisés tinha um coração tão sincero E manso. e manso, porque ele foi manso, né? No decorrer que ele foi aprendendo. Sim. Mas vem que ali ele mostrou o caráter dele. Fala a verdade, Fernando. Tanto Porque- que ele até falou, ó, Senhor, se o Senhor não for conosco, tu risca o meu nome no livro da vida, vai, Isso tudo me aí. risca. Chamou a atenção de Deus. Ou Chamou. seja, ele colocou a salvação dele em jogo. Eu diria mais. Ele trocou até mesmo os desejos e os prazeres. O povo ruim, viu? Os prazeres que poderiam lhe dar. Tipo assim, ó, um desejo que ele poderia ter. Ser colocado nessa lista, ó. Presta atenção nessa. Abraão, Isaac, Jacó. não, poderia tirar Jacó e colocar Moisés.
Entendeu? Pegou, né? Abraão, Isaac e Moisés. Ele negou. Ele literalmente negou entrar nessa lista de patriarcas. Estão entendendo? Imagine, então, chegasse em você e falasse assim, ó, meu camarada, sai dessa igreja aí, porque você vai ir para uma igreja grande, top aí, você vai ser o presidente dessa igreja, sai dessa igreja da Jesus da Nossa Vitória aí. É mexer com o desejo da pessoa de ser grande. Mexer com o desejo da pessoa de ser alguém. Ali ele revelou o caráter dele. Revelou o caráter dele. Revelou o caráter. Ele falou E, assim, ó, ó, esquece. E eu vou te falar uma coisa, a gente fala assim, aquele povo, ó gente, aí a gente fala assim, aquele povo era um povo murmurador, ou povo ruim, povo obstinado, a gente fala isso. Mas quando nós trazemos para os nossos dias, Nós somos iguais. Olha o que esse versículo está falando. Pode ser pior, né? Hein, Fabiano? Olha o que esse versículo está falando. Então, com essa voz de profeta aí, vai. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É hoje. Essa advertência é para hoje. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, para de murmurar. Não estou mais cansado. Glória. Sabe que a tua sorte, meu querido? Sabe que a tua sorte? Você já olhou para Cristo. Então, você olhando para Cristo, você é curado. Porque se fosse naquele tempo, imagina o tanto de cobra passeando aí pela rua, só picando o povo que está murmurando. e nesse tempo, ele mandou essas serpentes, né? Deus permitiu aquilo ali, matou muita gente, para quê? Para eles caírem em si. Precisou tanta gente morrer para que as pessoas entendessem. Mas você vai ver no decorrer da história que sempre eles caíam nos mesmos erros de murmuração. A gente traz para os dias de hoje é a mesma coisa. Nós temos tudo, gente. Porque quando a gente olha lá fora, quando a gente olha situações aí fora, nós temos tudo. Só não sabemos valorizar. Não sabemos. Às vezes porque falta uma coisa que você quer, mas talvez não é nem necessária. Mas você só quer. Aí você já murmurou. Aí Deus nem te escuta, Deus não te ouve, Deus tudo, sabe? Isso é uma murmuração. Isso é algo que te leva à morte. Aí você fala, mas eu não morri, tô aqui. Mas uma morte espiritual, ela te leva. É que tudo a gente quer, né, levar para o lado físico. Mas muita coisa, gente, ela gera primeiro no mundo espiritual. E como gera, viu? É primeiro no mundo espiritual. As palavras, elas têm poder. A gente tem que entender isso. Toda palavra tem poder no mundo espiritual. Toda. Então eu murmurei, eu abri uma brecha. Nós, os anjos, eles nos protegem. E ao derredor, o inimigo vem. Então, quando tem uma brecha aberta, ele tá te rodeando para ver aonde ele consegue te afetar. Às vezes na área financeira, às vezes na área emocional, às vezes na área familiar. Ele vai procurar, você vai falar assim, você vai se analisar, você vai examinar e vai falar assim, ó, aqui eu faço certo, aqui eu faço certo. Ah, aqui tem uma pendência. Aonde tem uma pendência, você tem que procurar fechar da melhor maneira. Por quê? Porque é nessa pendência que ele vai tentar entrar. Você tá entendendo? Isso é muito sério. A palavra tem poder. Se tem uma segunda pessoa que te conhece mais do que Deus, é o diabo. Não é você. Ele está sempre observando. Ele sabe de você coisas. Ele sabe de você coisas que você já esqueceu. Mas ele sabe. Sabe onde você Ele sabe, né? Sabe por quê? Quando você nasceu ali, ele já colocou um demônio assim, ó, esse aqui, o Júnior, você vai acompanhar até ele fechar o olho. Enquanto a gente não conseguir destruir ele, vai com ele até o fim. Daí o Júnior tromba uma cartomante no centro de Osasco ali, deixa eu ler sua mão. Cata na mão do Júnior e fala assim, ó, então Júnior, é assim, 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 assado, né? Então, tô lendo aqui na sua mão. Me dá uma oferta, o meu Deus, que eu falo tudo pra você. Sabe o que o Júnior faz? Acredita. Nossa, mano, ela tá revelando. Vai lá e dá uma oferenda.
quando ele está dando uma oferenda, ele está honrando aquele Deus enganoso. Idolatria é pior que feitiçaria. Estão pegando? Sim. Imagina o tamanho do pecado que o Júnior cometeu. Foi induzido por quem, gente? Satanás. Espírito enganador. Eu pequenininha, minha tia do Brasil para Cristo, ela olhou para mim assim, eu lembro. Ela falou assim, você vai ser um levita. Eu nem sabia o que era isso. Pequenininho, né? Você vai ser um levita, você vai ser um obreiro. Ela começou a profetizar coisas boas. E aonde eu tô? Entendeu? Então, mas isso daí já é no encargo de revelação. Sim, não, mas eu tô falando, ela igreja. falando comigo, ela é do Brasil para Cristo, ela falando comigo, ó, você vai ser levita, você vai ser adorador, você vai ser tudo. Isso. E foi falando. E hoje, né? Porque assim, ó, tem uma diferença de revelação e de espírito de adivinação. Tem uma diferença. Gente, quando Deus usa uma pessoa, ele está te revelando pelo Espírito Santo. É uma revelação de Deus. Quando é adivinação, é o próprio diabo. Tanto que ele vai fazer de tudo para que aquilo venha acontecer. Sim, ele vai. Ele vai mexer todas as peças que ele puder para aquilo acontecer. Até para curar. Porque é uma forma de te enganar. Por isso é tão importante o conhecimento. Porque quando você conhece, você não consegue. Nessa brecha aí ele não entra. Porque você tem. Enganaria até os escolhidos, né? Sim, por isso o conhecimento ele é muito importante. Eu acredito que nesse decorrer aí de um ano que a gente estudou, alguma coisa já aconteceu no meio da gente, né, de cada um de nós, que nós não fomos pegos porque conhecia. Eu acredito de verdade. Às vezes, por não estar ligada espiritualmente, eu não estou ligada, eu não estou, né, na fiação, eu não percebo. Porque quando você, sabe aquele dia que você tá, eu tô fervorosa, nossa, eu tô no espírito. Um vento, você sente Deus com você, se identifica. Sim. Então acontece muitas vezes isso, mas nós não estamos ligados e passa desapercebido. Um livramento. Jesus Cristo conhecia as Escrituras? Sim. Tira da tua cabeça que ele era Deus. Para. Estou falando de Jesus. Jesus, O homem. homem. Sim. Tira da tua cabeça que era Deus. Sim. Amém? Ele cresceu em conhecimento. Aprendendo. Tá entendendo? Agora ele prosseguiu em conhecer? Sim. Satanás foi tentar ele nas Escrituras. Sim. Tomou na orelha. Bem dado ainda. Se eu tivesse conhecimento. Bem-aventurado. E Eva, como é que Eva caiu? Ela não tinha conhecimento. Ela conhecia? Não. Tinha. Ela tinha conhecimento. Mas ela Porque acrescentou uma... ela não falou para a serpente, ela não falou para a serpente assim, ó, não, de todas as árvores comeremos, menos a que está no meio do jardim. Sim, em partes ela tinha. Sabe? Ó, não é nem tanto curiosidade não, Carol. Ela não prosseguiu em conhecer. Sabe o que é o prosseguir em conhecer? É a certeza daquilo que foi ensinado. Tanto que ela acrescentou. Só um minuto, Fernando. Como é que ela vai ter certeza daquilo que foi ensinado? Vocês conseguem identificar? Uma boa, Inês. Você consegue identificar? Você chegar aqui, ó, entender essa aqui, esse versículo, e não chegar na tua casa e falar assim, deixa eu entender melhor isso daqui, agora que eu estou no meu lar, estou na minha casa aqui, eu não consegui compreender, não. Mas peraí, aonde que está isso aqui? Onde que aconteceu isso daqui? Você está prosseguindo em conhecer. Aonde que a Fabiana falou, ela, mas não está daqui. Não, mas aqui é a referência. Eu vou lá entender essa história. Sabe por quê? O dia que o inimigo tentar usar esse tipo de escritura para tentar você vai rebater com ele na palavra. E se assuste. Vai ser com pessoas que vai perguntar para você como se você fosse ensinar ele. Chegou em Eva assim, dizendo assim, ó, não foi assim que Deus falou? Opa, a pessoa está querendo aprender. Então a Eva, eu vou te ensinar, vem cá. É o seguinte, é assim que Deus falou. Tentou ensinar a serpente. E sabe o que é engraçado? A serpente não queria aprender. A serpente queria puxar conversa. Puxou conversa? Beleza. Ela me deu uma brecha. Não é não, Fabiana? Através da palavra. Deu uma brecha. No muito falar. Tá entendendo?
Deu uma brecha? Tá bom. Ah, é assim? Não, deixa eu te falar uma coisa. Olha, presta atenção. Aquele que queria aprender agora está tentando ensinar. Pegou? Aquele que tentou aprender com uma pergunta para Eva ensinar, agora estava ensinando Eva. Falando assim, ó, olha só, pode comer. Porque quando você comer, você vai ser igual a Deus. Mas peraí. Ele já não era semelhante? Está entendendo? A serpente usou de uma conversa, puxou de uma forma que encheu o ego de Eva, para ela entrar no papinho. Entrou no papinho, gente, vai pro inferno. Vai nas conversinhas, vai pro inferno. O poder da língua é terrível. O poder das palavras, mais ainda. Então, quando ela pegou e deu brecha para a serpente, foi deludibriada. Mexeu com o entendimento dela. Sabe por quê? Não tinha certeza naquilo que ela aprendeu. Precisa ter convicção. Convicção. Repita comigo, convicção. Convicção. Amém? Ó, a murmuração, às vezes a pessoa confunde, né? Vamos supor, eu vou desabafar aqui com ele. Aí eu vou falar pra ele de um problema, né? Uma situação que tá acontecendo. Pô, então eu tô murmurando? Não, você não tá desabafando. Estou desabafando. Com uma pessoa Você confia. que eu confio. Agora, qual é o problema de aonde eu vou e eu tenho por hábito reclamar, murmurar? Eu vou conversar com uma pessoa que eu quase não tenho muita amizade, mas eu vou reclamar pra ela de tudo. Qual é o intuito? Aquela pessoa vai poder te ajudar? Não. Às vezes aquela pessoa vai te dar mais força, vai falar, ai, não é, menina, bem que é assim mesmo. E aí vai criando força. Na verdade, aquilo não vai te ajudar em nada. Aquilo nem foi um desabafo, aquilo foi alimentar o que você já está sentindo. Você deu poder no mundo espiritual para aquilo criar força. Deu para entender da murmuração? Agora vamos lá. Provérbios 15, 4. Só marca Provérbios 15, 4. Um outro exemplo da murmuração, eles reclamaram que estava com fome, não reclamaram? Amém, gente? Amém. Estamos no deserto ainda. Eles reclamaram. O que Deus fez? Mandou o maná. Amém? Beleza. Depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Começaram a reclamar do maná. Vê se não é. Acho que era crente, só podia ser crente. Vê se não é um pouco de cabeça dura. Eles reclamam da fome, sacia a fome, ó, deram glória a Deus, que bênção, olha, temos comida no meio do deserto, muito bom. Passou um tempo, nossa, tem um nojo, ó, eles usaram essa palavra, tá? Tem um nojo desse maná. Pegaram a visão? Ou seja, não tinha brecha para ser modificado o caráter. E estava no deserto. Estão pegando a visão, gente? Então, você está na tribulação, está na dificuldade, está na batalha, entenda que todas as batalhas têm um propósito. Principalmente para nos ensinar. Mas ensina melhor quando se fecha a boca. Não murmura. Tem um louvor, né, Ness, que fala: em vez de murmurares, cantar. Amém? Jaci, lê esse Provérbios aí. 15, 4. Que essa voz de profeta. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 14, 30. Lê aí, Neide. Coração com a saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Essa é forte, hein? Forte? Gente, Podridão dos ossos. o que vocês entendem por esse aqui? A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. E esse aqui, ó, o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vocês conseguem entender que um está falando do espírito e o outro está falando do natural? Conseguem identificar isso?
dá impacto no espírito, outro dá impacto no seu natural. Esse é o poder da palavra. Ele consegue destruir o espiritual e o natural. O que é uma língua serena? Língua serena? Aqui, ó. É o quê? O que é uma língua serena? Para vocês. Vamos interagir para a gente poder entender o versículo. Não é só ler o versículo. É como se fosse uma pessoa sábia, tipo. Uma língua serena, uma palavra mansa, uma palavra sábia, né? Uma língua serena. Então é árvore de vida, porque uma palavra mansa, ela traz vida para aquela pessoa. Agora, mas a perversa, uma língua perversa, ela quebra, ela arrebenta com o espírito da pessoa. Ela machuca. Na tradução da minha Bíblia tá esmaga. Esmaga. Então você vê, e nós estamos falando do lado espiritual, tá? No 14 vai falar, o coração com saúde é vida da carne. O que é coração? Como que a gente traduz o coração? É o quê? A mente. Então, uma mente com saúde é a vida da carne. Quando a minha mente está saudável, a minha carne está saudável. Dá para entender? E as nossas batalhas são aqui. Aqui é a guerra. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Imagina uma mente que só inveja, que só vê problema, que às vezes deseja do outro. Meu, vive doente. Deu pra entender? Interessante que é no dia a dia, né? Porque eu mesmo estou no ônibus vindo, falo, Deus, eu não posso, Deus, eu sou teu filho. Começo a falar com Deus, né? Assim, dentro de mim, eu sou teu filho, eu não posso isso, eu não posso aquilo. É uma batalha. Muito interessante isso aí. É, batalha da mente. Né? Bom, a gente falou da murmuração. Olha. Agora a gente vai falar do louvor e ação de graça, porque a gente chamou da murmuração, então vamos falar agora do louvor e ação de graça. Eu posso só dar um exemplo aqui, que essa questão de a palavra tem poder, né? Essa semana eu até comentei com a minha irmã. Num grupo do WhatsApp lá, meu irmão comentando que um conhecido nosso, um grupo deles lá de jogar futebol, recebeu, não ele diretamente, a família, recebeu um diagnóstico que ele está tomado pelo câncer, não tem o que fazer, então até vão mandar ele para casa. E aí, alguém já mandou isso no grupo do WhatsApp, onde ele também faz parte, ele está com o celular, e a família já não quis informar, né, assim. E aí, eu estava comentando isso com o meu irmão e com a minha irmã, falei assim, olha, às vezes, isso daí pode até destruir ele mais rápido ainda. Se entrega. Além de se entregar, eu vou ser sincera, até pensei assim um pouco mais ousado. Eu falei assim, às vezes a pessoa tira a própria vida e perde a salvação. Por uma simples palavra que não era o momento. Não era o momento. Não era o momento daquilo de ser repercutido da maneira, né? Olívia, eu vou além. Eu vou além. Uma pessoa que aceita perder a batalha por uma doença, ela automaticamente está se suicidando espiritualmente. Então, eu não tiraria a carga das costas de uma pessoa dessa. Porque você tem que acreditar até o fim. Sim. Amém. Você tem que confiar até o fim que Deus pode curar. Sim. Que Deus pode te sarar. Você tem que ir até o fim acreditando que Deus vai te suprir, que Deus vai te ajudar. Se você acreditar, entenda bem uma coisa, você está colocando uma positividade no teu organismo. E o cérebro, ele conduz muitas enzimas distribuídas para o corpo, que é melhor do que muito medicamento, muito do que quimioterapia. Está entendendo? Através do cérebro, através da mente. Quer um exemplo? Isso aí é psicologia. Não só psicologia, como é identificado pela ciência, que um sorriso ele solta enzimas de cura no organismo. Um sorriso, Nito. Tá entendendo? Agora olha pro teu irmão e fala assim, irmão, para de ser mal-humorado. Para de ser mal-humorado. Sorria. Jesus te ama. Mas eu vou dar um exemplo. Peraí, ô Márcia, vem cá, Márcia. Eu vou dar um exemplo.
Seja felizense, gente. Ah, não, deixa eu ir no Maria Quando a médica fez o diagnóstico da minha perna, ela foi bem assim, esclarecedora. Você pode perder sua perna. E eu falei, por essa pinta? Ela falou, sim, você pode perder sua perna. E ela falou, 2 dias você vai arrancar isso daí. Eu saí dali assim, é lógico, veio aquele medo da carne, mas eu falei, senhor, como é que eu vou viver sem uma perna? Correndo atrás de um monte de coisa. Falei, não admiro isso. Então assim, eu acredito que ali, no processo que eu passei, eu glorifico o nome do Senhor por esse positivo, assim, porque realmente, se eu olhasse, eu mesmo olhava minha perna e falava, Senhor. Você não aceitou aquela palavra? Eu falei, não, assim, posso ter ficado com a cicatriz que foi, mas eu falei, eu não vou aceitar. Falei, eu vou, isso é muito importante, não aceitar aquilo que foi liberado. E eu vou falar, quando a gente, quem passa assim por esses processos de médico, que nem ali no Hospital do Câncer, você vê pessoas mutiladas que você fala, tô morrendo. E não é assim, a gente tem que, assim, porque cada caso é um caso e não é brincadeira. Então, assim, se você não tiver na mente saudável, você encana que você vai ficar igual. E aquilo vai te matando, isso, vai te matando. É perigosíssimo. A mente. Existem muitos estudos que comprovam. A gente não vai poder trazer aqui, senão a gente vai passar um bom tempo falando isso daí. Existem muitos estudos que comprovam que eles fazem testes. Um pessoal, eles colocam uma positividade, músicas, coisas para relaxar, para trazer um ânimo para a pessoa. Em outro local, eles não fazem nada. Eles não trazem palavras, sorriso, brincadeiras, nada assim para entreter as pessoas. E você vai analisar, dá resultado àqueles que tiveram a positividade. Você quer ver a sua vida melhorar? Começa a parar de murmurar. Começa a parar de criticar. Pastor, mas também aquilo ali está errado. Mas pastor, eu tenho que falar. Não tem que falar. Nem tudo se fala. Nem tudo se fala, porque ao nosso derredor, o inimigo só está coletando. Só está coletando. Sim. Pelos frutos conhecereis. Não vai dar tempo, né? Porque a nossa amiga vai vir. Então, assim, mas só pra gente finalizar, o louvor e ação de graça abrem a porta para a vida, tá? Louvor e ação de graça abrem porta para a vida. A pessoa que guarda a boca protege a alma. Enquanto a murmuração não deixa você sair do lugar, o louvor e a ação de graça te exaltam. Isso é muito importante a gente guardar. Porque a murmuração fez com que um povo que era, uns falam 5, 7, 11 dias ali do caminho do Egito ali, né? Até a terra prometida eram o quê? Vamos por aí, 5, 7 ou 11, que seja, quantos dias são? Eles ficaram 40 anos por causa da murmuração e ficaram ali, tá? Então é importante a gente entender que a murmuração não tira você do lugar, ela te estaciona e você não consegue se movimentar. Mas quando você louva, quando você faz essa ação de graça, quando você trabalha isso em você, isso te exalta, isso te leva para caminhos longos e longe. Fala. Eu acredito nisso também, nesse tempo que eles ficaram no Egito. Se eles entendessem o propósito, onde eles chegariam, que a gente trazendo pra gente. Mas qual é o propósito de estar passando por isso? A gente focar lá no propósito, olhar ao nosso redor coisas boas que o Senhor prepara, a gente não vai ter tempo para reclamar porque a gente vai estar focado no nosso objetivo. E aí fica leve, porque, né? Quando a gente lembra de pensar no propósito, as coisas ficam mais claras. Quem declarou o propósito para esse povo antes de sair do Egito e entrar no deserto? Quem falou para eles o propósito? Foi Deus, gente. Deus prometeu a terra para eles. Eles tinham um propósito na frente. Só que não vigiou, perdeu o propósito. É possível perder propósito? Sim. Por falta de vigilância. Infelizmente, é possível você perder o propósito. Porque muitos vão perder o propósito, né?
Não vão entrar na terra por causa da língua, por causa Ô Inês, eu não diria só por causa da língua, mas a língua, ela coopera cerca de 75% para a perdição dos seus propósitos que Deus tem feito na sua vida. Amém? Amém. Eu E, queria gente, falar mais. louvor e ação de graça. Nós vamos estar explicando. Louvor não é só o que você ouve de cântico, não, tá? Louvor tem uma outra diferença. Tem muita gente que confunde louvor achando que é só aquela música que ele ouve. Louvor tem muitos significados. Amém? Amém. Muitas ramificações. Da mesma forma que profecia. Tem gente que acha que profecia é um camarada chegar na cara do outro e falar: eis que te digo! É isso não. Tem muitas ramificações. Quando você louva, você profetiza, né? Também, né? Quando louva, você está profetizando. Também. Ficou alguma dúvida nisso que a gente aprendeu hoje? Sobre o poder da palavra em questão de murmuração, louvor e